Mas só para instigar um pouquinho, gente, o Edil, ele sabe tudo de cinema, de astrologia, é uma maravilha. Então eu quero que vocês absorvam um pouco mais sobre as outras casas, mas já a gente vai falar da casa 1, né? Obviamente. Da casa 6 e da casa 12. Vamos fechar assim, Edil? Não, acho que a gente podia fechar da casa 6 e da casa 7, porque eu acho que os exemplos que eu tenho para dar são mais claros. Então tá bom. Tá? Da casa 6 eu recomendo, por exemplo, que todo mundo assista um documentário brasileiro, talvez o nosso documentário mais famoso, né, que é o Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Inclusive ele tem disponível na internet para quem quiser assistir agora, né? Agora não, depois do programa. Isso, depois do programa. Mas é um filme, é um documentário que aparentemente fala do desequilíbrio socioeconômico que a gente está vivendo. Na realidade, o personagem vai ser uma ilha, que é a Ilha das Flores, que é um dos lixões de Porto Alegre. Isso, se não me engano, em 1989, quando o filme foi rodado. E a gente acredita que, aparentemente, o filme está tratando desse desequilíbrio socioeconômico, né? Porque a entrada do lucro, conforme a narrativa do filme, é que faz com que os porcos acabem se alimentando melhor do que os homens. Porém, se a gente pensar bem, no início do filme, é dito que esse mundo, eu não me lembro quais são as 3 frases, mas a frase principal para tornar essa análise clara é que Deus não existe. Então a gente poderia pensar que a ausência de Deus no mundo é que foi responsável pelo seu desequilíbrio. E isso é muito interessante do Jorge Furtado, porque a gente vai acreditar que a entrada do lucro foi responsável pelo desequilíbrio, quando na realidade foi a retirada de Deus desse mundo que foi capaz de desequilibrá-lo. É muito interessante pensar que um diretor pense que a entrada de um fator ou a saída de um fator que seja responsável pelo equilíbrio ou desequilíbrio do conjunto. E isso é uma das características do indivíduo que tem planetas na casa 6, no caso o Jorge Furtado tem Saturno na casa 6, e a gente vê a preocupação desse diretor com a noção de equilíbrio e harmonia. O filme inteiro é cheio de cenas que mostram sistemas, equilíbrio, compensações e descompensações. E ele é totalmente técnico, né? Uma coisa está dentro da outra, parece um mosaico que ele vai montando, encaixando. Isso. Essa é a ideia de um indivíduo que tem uma visão sistêmica de mundo. Sim. Há um todo, há uma ordem composto de partes, e essas partes vão promover o equilíbrio ou o desequilíbrio. Exato. E isso é uma preocupação do indivíduo de casa 6. Isso, sem dúvida. isso. Agora, você sempre está apontando Saturno como representante primordial do autor, tá? O Sol não estaria presente em alguns momentos? Sim, o Sol, a Lua e qualquer outro dos planetas, né? Agora, a tua pergunta é uma pergunta bastante pertinente, porque o que, por exemplo, a gente verifica ao longo do estudo da astrocaracterologia é que a posição de Saturno por casa, na realidade, ela impacta toda a biografia do sujeito. Okay. Ou seja, saber em que casa se localiza Saturno, por exemplo, é saber aonde se encontra a grande incoerência individual e que a pessoa vai cometer ao longo da vida. E que se repete e é notória aos outros. Isso, ou seja, tem um estribilho, tá entendendo? Tem um estribilho. Por exemplo, vamos dar um exemplo de estribilho. É ótimo. Vamos falar um pouco dos indivíduos de Saturno na casa 7, cujo estribilho enfadonho vai ser assim: você não soube me amar, você não soube me amar. A culpa não é dele, né? É do outro. Isso, ou seja, tem uma reclamação que a gente faz, e essa reclamação ela se repete ao longo da vida inteira. E é nesse sentido que a gente vê que a posição de Saturno por casa vai demarcar uma espécie de incoerência, de problemática, que o indivíduo perpetua ao longo da vida inteira. No caso, por exemplo, do Pasolini, que também tem Saturno na casa 7, né? A gente vai ver, por exemplo, em Teorema, uma das cenas mais brilhantes, né, do cinema, que conta a história de um estrangeiro
que entrou dentro do seio familiar de uma família italiana. Ele veio dos Estados Unidos e ele acaba tendo um relacionamento íntimo com todos da família: o pai, a mãe, o filho, a filha e a babá, e a empregada. A cena da qual eu vou falar é a cena onde ele toma a decisão de ir embora. Ele recebe um bilhete, ele tem que partir para os Estados Unidos, e aí aparece cada membro da família dando um depoimento da mudança que cada um sofreu desde que esse estrangeiro, esse outro, passou a fazer parte da vida dela própria, dele próprio. E aí você começa a ver em que medida que o outro é um presente e que te acrescenta, ou em que medida o outro é uma ameaça que te subtrai. É um presente grego. Né? Isso. O outro, afinal, é algo que nos acrescenta ou é algo que nos rouba? Inferno são os outros, né? Isso, inferno. Sartre. Que, diga-se de passagem, era sol na casa 7. Ah, sim. Achamos alguém que tem o Sol e não tem Saturno e é relevante. Entendeu? A relevância, ela vai se dar com a posição desses 7 planetas distribuídos ao longo das 12 casas. E a gente vê que o sujeito, ele vai desenvolver uma biografia, viver a vida dele, em função, digamos, desses 7 pilares. Okay. Cada casa teria 7 pilares e a vida se edifica em função desses 7 planetas. 12 direções da atenção humana, que são nos oferecidas através do Sol, pela visão da astrocaracterologia. E 12 problemáticas, né? 12 incoerências, 12 dificuldades que permeariam a vida desse indivíduo ao longo da sua existência, no sentido dele se decifrar, tá? Se melhorar através de Saturno. A astrocartologia, então, trabalha apenas com 7 planetas pessoais. Isso. E essa identificação da sua distribuição nas casas astrológicas, ela se dá apenas em cima desses 7 planetas. Isso porque, por exemplo, um dos fundamentos da astrocaracterologia, de acordo com Olavo de Carvalho, é a obra do filósofo árabe Ibn Arabi, Sim. que associava os 7 planetas àquilo que ele chamava de potências da alma. Sim. Se a gente associar as potências da alma do Ibn Arabi às faculdades cognitivas de Alberto Magno e São Tomás de Aquino, a gente poderia ter um vislumbre do significado simbólico dos 7 planetas da astrocaracterologia. Então, é nesse sentido que o que é brilhante no trabalho do Olavo foi a associação que ele fez entre as potências da alma do Ibn Arabi e as 7 faculdades cognitivas, tal como os filósofos escolásticos sintetizaram toda uma tradição filosófica que já vinha pensando a alma pelo seu viés cognitivo. Gente, olha, a astrocaracterologia é demais. Inclusive, eu fiz este curso. Eu pratico também a astrocaracterologia. É fantástica. Agora, o Edil é um astrocaracterólogo puro. Ele está trabalhando em cima disso profundamente. Inclusive, agora, recentemente, se graduou em filosofia. Então, eu só tenho a agradecer tanto ao Olavo de Carvalho quanto a você que leva adiante esse trabalho. É fantástico. Ele vai voltar várias vezes para a gente ir a fundo nesse trabalho. Mas agora vamos falar da Casa 1, a casa por excelência da TV, da imagem. E a gente vai começar, como ele havia dito, mostrando um filme de Merlier, O Homem das Cabeças. Cabeça. Casa 1, casa de Áries, casa de Sol Nascente. Vamos lá? O que você tem a dizer do Merlier, Edil? Como eu havia comentado, né? É muito interessante, por exemplo, no Homem das Cabeças,
Podemos voltar. Um recurso que ele acaba explorando em vários outros filmes dele, que é a autoimagem, é a cabeça. A cabeça e a imagem dele próprio é o personagem que ele explora nos vários curtas que ele criou, né? É interessante ver como o indivíduo, como eu já havia falado que tem Planetas na Casa 1, é um indivíduo que por excelência vai prestar atenção na imagem que ele passa para os outros, como também na imagem que os outros passam para ele. Sim. Porque é alguém que, por excelência, a imagem fala tudo. A imagem fala. E fala mesmo, né, gente? Vamos mostrar mais um pedaço, então, do Méliès? Leroy de Maquillage é um outro pedaço? Isso. Leroy de Maquillage é um outro curta dele. Isso, esse é muito interessante, inclusive que vai mostrar a habilidade que ele já tinha com caricatura e com desenho. Ele era um grande caricaturista. E o caricaturista, por excelência, é aquele que tem que fazer um resumo e uma síntese da persona de alguém. Ai, é fantástico, tá? Fantástico. Ele vai desenhando na lousa, né? Esse mesmo. Ai, é essa imagem, gente. Vê se vocês conseguem aí, tá? 7 minutos do DVD. Ah, que maravilha. Você estava dizendo para mim que ele tem uma correlação, de certa forma ele se comunicou com os irmãos Lumière. Isso. O Georges Méliès, ele foi talvez, se não me engano, o que primeiro fabricou ficção com imagem e movimento. As primeiras imagens que tínhamos eram fotografias. Essas fotos começaram a ganhar movimento através do cinematógrafo, que foi produzido pelos irmãos Lumière. E o Georges Méliès teve presente a uma das sessões dos irmãos Lumière e quis comprar um cinematógrafo, porque ele gostaria de utilizar essas imagens nos seus recursos de como é que se diz da pessoa que faz mágica? Ele era um mágico, um ilusionista. Ah, sim. Exatamente, ele era um ilusionista e ele acreditou que o cinematógrafo poderia auxiliá-lo na produção de ilusões. Ai, que na produção de imagens. Perfeito, imagens são ilusões, né? Que nós criamos e vivemos dela. E eu estou querendo criar essa ilusão. Olha lá, Leroy de Maquillage, exatamente. Essa é a neta dele dando um depoimento sobre o filme que vai começar. Ah, sim, é esse. Isso é o que a gente estava querendo. Ele está ali, vai começar a desenhar, certo? Essa expressão nítida mesmo de Casa 1. Né? Não, e é interessante que a cada caricatura, a cada imagem que ele desenha, ele depois projeta sobre o próprio rosto e se transforma no personagem. Gente, gênio isso. Olha lá. Ai, que demais. E não precisava de palavras mesmo, né? Porque a imagem dizia tudo. É muito interessante pensar, por exemplo, que um dos cineastas que mais sofreu com a passagem do cinema mudo para o cinema falado foi o Chaplin, né? O Chaplin, por excelência, é alguém que teve um domínio muito grande sobre o cinema que deveria, digamos assim, estar todo resumido no rosto do personagem que ele inventou, que é o próprio Carlitos, né? O homem com a cartola, né? E eu estou dizendo tudo isso justamente porque o Chaplin ele tinha lua na Casa 1. Achamos um outro planetinha, lua na Casa 1. Isso, ou seja, você vê a sensibilidade desse diretor para explorar um personagem, que no caso é o marginal, né? É aquele que está fora da sociedade, mas que é capaz de atrair a ternura de todos os espectadores. Sem dúvida. Né? Essa ternura vem da Casa 1. Não é? Então o carisma, né? A empatia. A gente vê esse sentido da lua como uma faculdade do sentimento, né? Mexendo com o sentimento das pessoas, né? Mexendo com o sentimento das pessoas. Isso mesmo. A lua faz isso. Já o Saturno não consegue fazer isso.